Polêmica! No vídeo de hoje eu vou te contar qual o pior exercício para a sua voz. Será que você está fazendo? Fica comigo. Revolução Vocal! Fala, Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E no vídeo de hoje eu quero fazer um alerta. Eu vou falar sobre o pior exercício para voz que você pode estar fazendo, que você não deve fazer. Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender e isso pode salvar as suas pregas vocais. E é claro, então você já manda esse vídeo para alguém, porque aí você salva as suas, que são duas, mais duas de alguém. Se mandar para mais duas pessoas vai salvar 6 e 8 e assim consecutivamente. Então, vamos lá. Qual é o pior exercício para a sua voz? Para entender isso, eu quero te fazer uma pergunta. Para que serve um exercício vocal? Quais são as funções de um exercício vocal? Quando a gente faz um exercício vocal, um vocalize, por exemplo, a gente está querendo, muitas vezes, desenvolver uma habilidade que a gente ainda não tem, aperfeiçoar uma habilidade que a gente já tem. A gente está treinando a coordenação motora de algum ajuste muscular. A gente pode até estar fortalecendo uma musculatura determinada. E a gente pode estar treinando um conjunto de ajustes, certo? Na maioria das vezes, quando se trata de um vocalize mesmo, a gente está treinando um conjunto, uma sequência de ajustes que deve ocorrer, cada uma da melhor forma possível, numa ordem, ok? Por exemplo, quando eu vou fazer vibração de lábios, eu posso estar treinando nessa simples vibração de lábio, um exercício que parece uma brincadeira de criança, a maneira como eu inspiro, depois como eu controlo a saída do ar, ou seja, a pressão do ar na expiração, o fechamento das pregas vocais também, porque quando eu estou fazendo o som, as pregas vocais estão fechadas, e no caso da vibração de lábio, além de vibrar para produzir o som, elas estão sendo estimuladas ali pelo fluxo vibratório que eu estou produzindo. Eu estou treinando o controle do fluxo de ar, eu estou treinando musculaturas de fechamento. Além do mais, eu estou mexendo os meus articuladores aqui. No caso desse exercício, fica bem evidente que eu estou com a mandíbula cerrada e os lábios também encostados, mais ou menos relaxados, começando uma protrusão, que é um biquinho, né? Eu tenho que fazer um pouquinho de contração em alguns músculos aqui para aproximar os lábios e criar uma resistência que o ar vai vencer e vai gerar vibração, e essa vibração vai reverberar e etc. Então, vê o que é um processo com várias etapas que eu posso decupar e prestar atenção nelas? Então, num exercício, por mais que o seu professor não te fale, presta atenção no fluxo de ar, presta atenção na pressão subglótica, presta atenção na adução, na resistência glótica, que ele não use terminologia científica ou fisiológica, com indicações, com imagens, com metáforas e tal, ele tá te levando a prestar atenção e coordenar isso, né? Às vezes ele já te cobra o resultado, fala assim, o som não pode sair empurrado, por exemplo, ou não faça força, o som não pode sair apertado. Ele pode dar um adjetivo para o resultado que faz você ir trabalhando as etapas aqui, e mesmo que seja por tentativa e erro, você acaba treinando a maneira correta, vamos dizer assim. Eu sou contra isso, eu prefiro explicar para o aluno saber etapa por etapa o que ele tem que pensar, porque eu acho que fica mais claro, e eu acho que isso é não subestimar a inteligência do aluno. Mas, enfim, não estou discutindo aqui metodologia e nem processo pedagógico, mas eu quero que você entenda que um exercício ele é feito de várias etapas, certo? E que aí eu estou trabalhando várias coisas quando eu estou fazendo um exercício vocal. Muitas vezes, no caso de um vocalize, eu vou estar trabalhando várias coisas. E então, a partir de entender
qual a função de um exercício ou as funções de um exercício vocal, vamos eleger qual o pior exercício que você pode fazer. Tem muitos exercícios, tem fry, tem exercícios de ataque, exercícios de controle de ar, tem vocalizes com uma nota, com duas notas, com escalas gigantescas, tem exercício com todas as vogais, com consoante, com som nasal, com som sem ser nasal e o que mais? Tem exercícios de articuladores, tem exercícios de fono, que são musculares, né? Tem exercício para língua, exercício para os lábios, exercício para laringe, para o palato mole. Então tem uma infinidade de exercícios. Qual desses seria um exercício ruim? O exercício ruim e o pior exercício que você pode fazer para sua voz, primeiro, é aquele exercício que você faz sem consciência. Qualquer exercício que você fizer sem consciência, sem prestar atenção no que você está fazendo, você pode fazer ele de uma forma errada. Por exemplo, no caso da vibração de lábio. Se eu te falar assim, presta atenção em como você está fazendo a resistência dos lábios aqui. E você está fazendo muito assim. Se você fizer muita resistência nos lábios, você vai precisar de soprar muito ar. Você vai gastar muito ar. A sua pressão de ar na saída vai ser muito forte. Então, eu vou te pedir para prestar atenção para diminuir essa resistência aqui. Posso te dar, inclusive, esse comando. Relaxa os lábios. Eu posso fazer alguma coisa antes para você entender o relaxamento dos lábios. Ou, se você tiver o contrário, com os lábios muito frouxos. Aí a vibração fica falhando. Aí o exercício vai estar sendo treinado da forma errada. Então eu vou te dar indicações de como você pode fazer esse exercício da melhor maneira possível. Com a pressão dos lábios ideal para a sua boca, para o seu formato de rosto, de musculatura e etc. Porque tem gente que tem a boca maior, tem gente que tem a boca menor e etc. Então, é um autoconhecimento muito grande. E para você melhorar o seu nível de autoconhecimento, você tem que prestar atenção em você mesmo. Então, a primeira coisa que faz de um exercício ser ruim é você fazer ele sem consciência. Porque aí você não vai estar prestando atenção nas etapas dele e não vai estar controlando da melhor forma. E aí, eu sempre oriento os meus alunos que tem uma lei fundamental na hora que você vai estudar a técnica vocal, que é a lei que vai reger a forma como você vai prestar atenção e vai ter consciência durante o exercício. É a lei absoluta do conforto, né? Então o exercício tem que ser confortável sempre. Se ele está desconfortável, e desconforto, entenda por desconforto, coceira nas pregas vocais, aquela coceira que te dá vontade de tossir, isso jamais pode acontecer. Dor também jamais pode acontecer. Ardência também jamais pode acontecer. E umas outras coisas também que são secundárias, tipo, estiver ressecando demais o seu trato vocal, se você sentir que está vindo uma secura à medida que você pratica o exercício, se vem uma fadiga após o exercício, também é uma coisa que não deve acontecer de jeito nenhum. O desconforto, no geral, desconforto físico, fisiológico, ele é proibido. Então tem uma lei, que é o conforto acima de tudo. Com essa lei, regidos por essa lei, a gente vai fazer o exercício prestando atenção para saber, ele está confortável? Ok? Aí precisa de um pequeno parênteses aí. Quando você está tentando aprender uma coisa que você não domina, você vai ter um desconforto mental, porque você vai precisar de ter um esforço mental. E a própria concentração, prestar atenção nos mínimos detalhes do que você está fazendo, exige uma grande demanda de energia mental. E aí isso às vezes pode ser desconfortável para algumas pessoas, porque vocês sabem, a gente quer sofá, Netflix, açaí e Oreo. Pelo menos esse seria o meu ideal, assim, de prazer absoluto. Sofá, terceira temporada do The Away, ai meu Deus, ou então continuação do Vis-a-Vis, Orange is the New Black.
e comendo açaí sem engordar, claro, comendo óleo sem engordar, claro, sem se prejudicar minha saúde, mas enfim, isso não existe, né? Zona de conforto, ela tem consequências. Se a gente ficar só na zona de conforto, a gente não cresce, a gente acaba decrescendo. Então é preciso, para crescer, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto significa ir para a zona de desconforto. Mas, tem que ficar claro, não é desconforto físico, né? Não é dor, não é coceira, não é ardência, não é secura. É um desconforto mental, mas que a gente vai treinando. Imagina que você tem uma zona de conforto desse tamanho. E aí você quer crescer, você quer expandir. Aí você vai para essa área aqui em volta, que é a sua zona de desconforto. Mas aí quando você domina todo esse parâmetro aqui, a sua zona de conforto cresce. Então, você vai aumentando a sua zona de conforto. Isso na técnica vocal acontece sim muito, né? Porque quando você está aí tentando desenvolver um controle, um ajuste, uma nota mais aguda, etc., você só está sentindo o desconforto de não saber, de mandar e seu corpo não obedecer, aí você acha que você não é capaz, etc. Eu já passei por tudo isso, eu já vi centenas de alunos passando por tudo isso, e então é completamente normal. Aí depois de um tempo, o aluno desenvolve aquilo passa a ser uma habilidade para ele, uma coisa que já está decorada, que ele já entende, que ele já sente como fazer, que o corpo dele já tem um automatismo, e ele às vezes nem percebe que a zona de conforto aumentou. Quando ele se compara com o passado, é que ele percebe, nossa, eu não conseguia fazer isso. Então, sua zona de conforto sempre vai aumentar. E aí, se você quiser continuar expandindo, você vai para a zona de desconforto novamente, para a próxima zona de desconforto e vai expandindo. É assim que a gente cresce como ser humano, tá bom? E na técnica vocal não seria diferente. Então, qualquer exercício que você fizer não respeitando a lei do conforto, vai ser o pior exercício que você pode fazer. Qualquer exercício que você fizer não respeitando o princípio de estudar com consciência, prestar atenção no que você está fazendo, vai ser o pior exercício que você pode fazer. Porque o risco de dar errado, de você estar treinando uma coisa que não vai te ajudar e que pode até estar te prejudicando, é muito grande. E um adendo. O pior exercício que você pode fazer para a sua voz é aquele exercício que não é o que você precisa. Porque às vezes você vê o coleguinha fazendo um exercício, você vê um vídeo no YouTube de algum professor ensinando um exercício, e aí você fica com aquela ideia fixa na cabeça de que você tem que fazer aquilo. Mas aquilo não é o que você precisa para o seu estágio atual, que vai te ajudar a resolver os seus problemas. Explico na prática. Por exemplo, uma pessoa que tem bons graves, né? Ela tem bons graves já, ela faz os graves com conforto, com consciência, ela controla bem, não faz esforço desnecessário, e aí ela vê um exercício, um vídeo de exercício que ensina a cantar notas graves. E ela tem vontade de expandir a voz dela para os agudos. Talvez ela precisa disso para o trabalho dela, se ela for um ator de musical, por exemplo, se ela for um cantor sertanejo e etc. E aí ela vai em cuca que ela tem que fazer aquele exercício lá, porque é o professor X que falou e tal. E aí ela encasqueta com aquele exercício e fica fazendo aquilo e começa a fazer aquilo todo dia e aí ela não vai para a zona de desconforto dela, ela fica treinando mais do mesmo, e aí, por mais que ela possa nem estar se machucando, ela não está crescendo. Então, o que ela vai ganhar com isso, né? Que crescimento que ela vai ganhar com isso? E outra, às vezes, um outro exemplo também, às vezes a pessoa, ela vê eu fazer, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui ensinando a fazer o agudo do Leonardo Gonçalves, porque muita gente já me pediu, então aquele dó agudo lá. Eu ensinei um passo a passo que qualquer pessoa pode começar a experimentar de uma forma segura. Só que às vezes a pessoa vê aquele vídeo lá e ela pensa assim, nossa, eu não sei o que é afinação, eu não sei, não tenho propriocepção nenhuma de como funciona a minha voz, não tenho controle da respiração, não sinto como as minhas pregas vocais trabalham, eu tenho zero técnica vocal. Talvez agora não seja o momento dela fazer aquele exercício, certo? Talvez ela precise de uma base primeiro. É como se você tivesse uma escada e aí você tem que subir um degrau de cada vez.
E aí, de repente, você vê lá o 10º degrau e você quer tentar dar um passo maior do que a perna. E aí é lógico que você vai cair, entendeu? Então, um exercício que é um passo maior do que a sua perna é um péssimo exercício. Um exercício que não te faz subir um degrau é um péssimo exercício, ok? Então é isso. Gostou do vídeo? Abriu a sua cabeça? Expandiu seus horizontes? Espero realmente que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um like, comenta, compartilha, manda esse vídeo para alguém que vai gostar, que vai se interessar pelo conteúdo e que vai ser útil para alguém. Me ajuda a espalhar a revolução vocal, tá bom? E se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder notificações. Aqui tem um monte de conteúdo de qualidade para você que quer cantar de verdade. E é como eu sempre digo, a revolução vocal está indo para um próximo nível. E eu quero que você venha comigo. Um beijão, tchau!